Pai, neste momento estou orando pelo Roberto. Dê a ele forças e poder para fazer a tua vontade. Abençoe, Senhor. Dê forças a ele, à sua família. Fique sempre ao seu lado. Pai, nos prepare para a tua volta, por Jesus. Amém. Os súditos do reino. Em que condição se acham os gentios antes de se tornarem israelitas? Efésios capítulo 2, verso 11 e 12. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Como é descrito o povo remanescente de Deus? Apocalipse, capítulo 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Quais são os nomes que estão nos fundamentos da cidade? Apocalipse, capítulo 21, verso 14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. De quem são os nomes escritos nas 12 portas da cidade? Apocalipse, capítulo 21, verso 12. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e, junto às portas, 12 anjos, e sobre elas, nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Quem andará à luz da cidade? Apocalipse, capítulo 21, verso 24. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Meus queridos, como a palavra de Deus é maravilhosa. Em Apocalipse, capítulo 21, ali descreve a santa cidade, a Nova Jerusalém. Uma cidade bela, uma cidade linda que Deus criou, Deus preparou para que possamos um dia ter o privilégio de viver nesta cidade com o nosso Deus. Portanto, Satanás, ele odeia a verdade, ele odeia o Criador, ele odeia a Bíblia Sagrada. E é por esta razão que ele procura destruir a Bíblia Sagrada, porque ele odeia a verdade, porque ele é o pai da mentira. E ele não quer que os seres humanos tenham conhecimento destas promessas tão preciosas, porque ele quer ver o ser humano no cigarro, na bebida, na idolatria, na prostituição, nas drogas, no tabagismo, em tudo que não presta. Então ele quer colocar o ser humano aí para destruir a vida destes seres humanos juntamente com ele e com os anjos maus. E ele odeia tudo que é verdade. E aqui e acolá ele levanta seres humanos para se oporem e blasfemarem contra a Bíblia Sagrada. Isto no passado, Thomas Painer, este homem, ele foi um homem também muito possuído pelo diabo. Ele tentou de todas as maneiras destruir a palavra de Deus. Existiu também no passado um imperador chamado Diocleciano. Diocleciano, ele é conhecido na história como o monstro apodrecido, porque ele combateu impiedosamente a Bíblia Sagrada. A despeito dos ataques contra a palavra de Deus por esses homens satânicos, diabólicos, a Bíblia permanece, porque está escrito: seca-se a erva e cai a sua flor. Porém, a palavra do nosso Deus permanece eternamente. A palavra de Deus permanece eternamente. E aqui e acolá nós ouvimos aí pela mídia falando que uma mulher, um homem, um líder de uma denominação querem mexer na Bíblia. Mas nós possamos orar para que o Senhor repreenda a Satanás e esses instrumentos que se colocam nas mãos do demônio
para tentar destruir a santa palavra de Deus. E que todos saibam que na Bíblia Sagrada não se mexe. Tanto é que no livro de Mateus, capítulo 5, 17 a 19, está escrito: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade eu vos digo, até que o céu e a terra passem, não será omitido um i ou um tio da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será chamado grande no reino dos céus. Só para vocês terem uma ideia, para nunca permitirem qualquer mudança nas escrituras sagradas, no livro santo, na santíssima palavra de Deus, é bom a gente recapitular. Já falei algumas vezes que em Apocalipse fala que aquele que tirar alguma coisa da parte desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. E se alguém acrescentar, Deus vai acrescentar os flagelos contidos neste livro. Eu estou falando isto porque muitas vezes a gente, na Bíblia Sagrada, às vezes a gente encontra as pessoas dando ênfase em um determinado assunto, justamente de ver a importância de não se mexer no que é santo, no que é sagrado. Portanto, Deus, ele zela pela sua palavra para cumpri-la. Portanto, que possamos obedecer à santa palavra de Deus e nunca permitir nenhum tipo de mudança nas escrituras sagradas e sempre procurar pregar o evangelho e viver de acordo com a vontade do nosso Deus. E quando as pessoas compartilham estas mensagens, de repente estas mensagens, elas poderão chegar aos ouvidos dessas pessoas que estão sendo usadas pelo inimigo para querer mexer no que é santo, no que é sagrado, na santíssima palavra de Deus. De repente, nós vamos ter surpresas nos céus, que esses homens de repente poderão se converter, perceberem que estão sendo usados pelo demônio e não mexerem no que é santo, no que é puro, no que é sagrado. Por isso eu gostaria que todos compartilhassem estas mensagens no Brasil e no mundo, colocando-as nos grupos, compartilhando em toda parte, para que essas pessoas possam conhecer estas verdades, porque o objetivo dessas pregações é também conscientizar a estas pessoas que eles nunca jamais têm autoridade e poder para mexer no que é santo, no que é sagrado, porque Deus zela pela tua palavra para cumpri-la, e a palavra de Deus, ela vai se cumprir exatamente nos pormenores, tudo que está escrito, porque Deus faz questão de cumprir a sua palavra, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através dele. Portanto, muito obrigado, porque eu sei que tem muitos compartilhando. Que Deus abençoe a todos e assistam nas redes sociais os temas. É só você colocar Evangelista Geraldo Ruas. Amém.